Olá, tudo bem com você? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tema interessante, que é o darwinismo moral. Existe um livro bastante bacana de um filósofo católico chamado Benjamin Wilker, publicado pela editora Paulus, que ele mostra uma perspectiva bastante interessante sobre como a visão que a gente tem da origem da vida, da origem do mundo, ela acaba impactando na ética que a gente pode vir a ter. Essa não é uma visão exclusiva de religiosos. Há uma outra obra que, com título publicado, traduzido para português, seria A Perigosa Ideia Darwiniana, que na verdade é um deboche do autor, onde ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o darwinismo é como um ácido universal que acaba corroendo as estruturas metafísicas e religiosas. O que ele estava querendo dizer com isso é que uma visão diferente sobre a origem do mundo acaba comunicando para as pessoas que aderem a visões que seriam alternativas a uma visão tradicional de um Deus criador, a pensar a respeito de pautas da atualidade, inclusive, de uma maneira bastante diferente. Esse autor mostra, por exemplo, que pautas como liberdade sexual ou mesmo a ideia do aborto, que está bastante relacionada, inclusive, a isso, dependem de uma visão sobre a origem da vida. Ou seja, a perspectiva que a gente tem a respeito da criação ou não acaba influenciando e comunicando uma moralidade. Nesse vídeo eu não tenho a intenção de trazer uma discussão clássica sobre razões para crer na criação versus evolucionismo, trazendo aqueles dados geológicos, bioquímicos e etc. para essa discussão. Não é a minha área do conhecimento e não é bem o que eu estou me propondo a fazer nessa reflexão. A minha questão está muito mais no o que a gente acredita implica na forma que a gente pensa. E é importante a gente guardar uma coerência entre as nossas crenças, entre a forma com que a gente formula o nosso pensamento, que vai refletir nos nossos atos. E o que é interessante é que não são só essas pautas de guerra cultural, por assim dizer, ou de moralidade que envolvem a discussão criação versus evolução. Um outro autor, também católico, o Richard Weikart, minha pronúncia, você pode perceber, não é muito boa, escreveu uma outra obra chamada De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Nessa obra aqui, o autor se propõe a fazer um outro caminho, diferente do caminho do darwinismo moral, mas que é complementar. Aqui ele está preocupado em dizer que é possível desenvolver um raciocínio que mostre que as ideias que Hitler teve eram eugenistas e que a eugenia é, e isso é público, notório e sabido, uma ideia que tem muito a ver com o darwinismo ou com o evolucionismo. O que eu acho interessante nesse segundo livro é que, diferente de pegar, por exemplo, uma pauta quente como o aborto, ele está evocando e pensando sobre a questão das origens numa questão que ninguém, obviamente, em sã consciência, discute se é moral ou não, que é aí a questão do nazismo. O nazismo estava muito relacionado às ideias nazistas evolucionistas. E a gente pode dizer assim que essas ideias fortaleceram esse problema em dois níveis. O primeiro é que ele legitimava o racismo, ou seja, a ideia de uma raça ariana era possível através de uma análise assim de espécies ou de subespécies superiores dentro do que a gente tem como humanidade. A segunda é a de que o darwinismo ele esvaziava a ideia de uma moralidade que tornava as pessoas dignas à imagem e semelhança de Deus e que não deveriam, portanto, ser assassinadas, mortas por qualquer motivo. Ou seja, o evolucionismo nesse sentido, ainda que, é claro, tivesse muito distante das ideias que Darwin teve ao escrever o seu livro, acabou fornecendo um tipo de perspectiva que resultou no nazismo e no Holocausto.
Por uma questão de honestidade intelectual, a gente precisa ter o cuidado de dizer que, claro, não é todo darwinista, não é todo evolucionista que vai acabar colaborando com uma questão absurda como a do nazismo. Mas é interessante pensar que, em certo sentido, o darwinismo que implicou uma nova moralidade, ele abriu portas para visões diferentes, que podem ser desde o aborto, que muita gente considera lícito, normal e até saudável defender publicamente, entende que isso tem um espaço legítimo na democracia para se discutir, até pautas que acabam sendo muito mais radicais e que ninguém concorda que sejam razoáveis. Essas duas visões, uma aceitável para a maioria das pessoas e a outra não, vem de uma mesma origem de redefinição da moralidade, que teve muito a ver, é claro, com esse ácido universal que o darwinismo, que o evolucionismo representaram, que, enfim, tirou a ideia de um Deus criador e, é claro, como resultado disso, de uma moralidade absoluta determinada por ele. Só que esse darwinismo social, esse darwinismo moral, eles ganharam contornos diferentes, né? Não foi só a Alemanha nazista que se apropriou dele para fazer o mal. Aqui no Brasil, a gente também teve alguns tipos de ciência sendo desenvolvidas com base nessas visões. E existe um livro de uma professora da USP, interessantíssimo, publicado em 1993, chamado O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil. Essa pesquisa, assim, bastante ampla, bastante extensa, foi desde artigos de revistas acadêmicas publicadas aqui no Brasil, do finalzinho do século XIX, ali em 1870, até o século XX, em 1930. O que a autora se propõe a fazer nesse livro, que eu recomendo, tal como as outras 3 obras que a gente trouxe para a nossa reflexão, é mostrar que o racismo aqui no Brasil, ele se apropriou de visões darwinistas. Então veja só, o negro no Brasil, ele sai de uma condição que era de uma legitimação teológica da escravidão. Aquela ideia, por exemplo, da maldição de Cã. Só que, uma vez que ele é liberto desses grilhões, ele acaba caindo numa nova visão, numa outra perspectiva intelectual que, mais uma vez, confirma, e dessa vez com a hipótese de rigor científico, com esse verniz de ciência, que confirma a sua inferioridade frente a raças superiores. O que esse livro vai mostrar é que esse tipo de visão eugenista, evolucionária, impactou a forma como o Brasil se constituiu ali no início da República. A ideia de que o negro, por exemplo, era alguém subserviente ao branco de forma natural, era defendida nas revistas médicas publicadas aqui no Brasil. Essas ideias foram tão influentes na intelectualidade brasileira durante aí décadas que a política criminal foi inspirada por elas. Traços notoriamente negros eram lidos como, enfim, supostamente perigosos, colocavam os negros em condições de menos recuperação no caso de uma prisão e até mesmo fazia com que suspeitos fossem quase que convertidos e transformados em criminosos apenas pelas características que eles carregavam no corpo. Eu acho interessante a gente pontuar aqui que as ideias sempre têm consequências, muitas vezes até diferentes daquelas que a gente poderia desejar e imaginar. Eu não acredito que Darwin tinha um pensamento, apesar de eugenista em alguns pontos, que pudesse levar a um holocausto ou a tentar justificar a escravidão ou subserviência de algumas etnias. O fato, entretanto, é que as ideias dele acabaram colaborando para isso. Ainda que ilegítimos, as ideias de Darwin geraram filhos feios. Mas veja só que coisa interessante. Alguém que é contra o racismo e se propõe a lutar contra ele, olha também para a história dos judeus nas mãos de Hitler, pode acabar sendo favorável ao aborto sem perceber
que as consequências de uma revolução moral podem acabar saindo do controle. De outro modo, pessoas comprometidas com a defesa da vida desde a concepção e que enxergam nos judeus irmãos que foram injustiçados podem acabar olhando para a situação dos negros sem nenhuma compaixão. O que eu acho interessante é como um exercício de ética cristã pode acabar mostrando para a gente o quanto a gente é insuficiente em algumas bandeiras que a gente levanta. Uma pessoa que acredita na criação de Deus deveria estar profundamente comprometida em combater os males criados pelo darwinismo e pelo evolucionismo sociais. Mas por que tanta resistência, em alguns momentos, em reconhecer as consequências drásticas do racismo na sociedade? Quando a questão é racial, por que algumas pessoas restringem a sua misericórdia apenas ao povo judeu que foi massacrado, mas esquecem das etnias escravizadas? Se a ética cristã se propõe a ser uma contrafação das ideias darwinistas, por que a gente não aumenta o escopo da nossa misericórdia? Para quem se propõe a fazer ética cristã, é sempre importante a gente pensar sobre os postulados daquilo que a gente acredita, as consequências e a extensão dos nossos pensamentos. Esse vídeo traz um argumento breve, talvez até reducionista, mas suficiente para a gente pensar o quanto as crenças que a gente tem influenciam a forma como a gente deve pensar sobre alguns eventos e realidades e mesmo o que a gente deve fazer para mudar em alguns casos. Crer na criação implica adotar um tipo de moralidade que combate as consequências equivocadas de visões que tentaram sepultar a Deus. Isso inclui o aborto, o nazismo e o racismo. Que Deus nos dê integridade para que a gente possa enxergar o mundo à nossa volta através da Escritura e dessa forma propor as transformações e mudanças de acordo com os valores que Ele deixou. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e, se ainda não se inscreveu aqui no canal, o faça. Clique também no sininho para receber as novidades sempre que a gente publicar algo. Eu também valorizo muito a sua opinião, então deixa aqui abaixo o que você achou desse vídeo. A gente se vê na próxima, minha gente. Até lá!